Fala, moçada do povo do Senhor, aqui é o Davi, pessoal. Hoje no nosso roteiro team vamos ter algumas curiosidades adicionais. Curiosidades estas que irão nos ajudar na compreensão da história da semana. Nós falamos sobre a ocasião que Jesus estava se reencontrando com os seus discípulos após a ressurreição, quando eles estavam pescando. E sabe, aconteceu um milagre ali, um milagre que já havia acontecido antes. O milagre da pesca maravilhosa, justamente quando estes discípulos foram chamados para o seguirem. E sabe, após justamente esse milagre, Jesus os convidou a serem pescadores de homens. Ou seja, esse milagre estava refazendo o chamado de Jesus para os seus discípulos, dizendo assim: ei, vocês devem ser os meus seguidores e não devem desanimar. Eu estou os convocando novamente, eu estou os levantando, mesmo depois de todas as ocasiões difíceis que passamos aqui. Nós devemos trazer e levar essas boas novas a todas as pessoas. E durante essa conversa que Jesus teve com Pedro, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Durante 3 vezes, ali, após isso tudo, Jesus diz para Pedro com que tipo de morte Pedro haveria de honrar a Deus. Foi assim que João escreve justamente no seu livro. Só que a reação de Pedro não foi uma reação abatida, tipo assim: nossa, eu vou morrer, nossa, eu vou me machucar e tal. Não, ele não ficou abatido, ele não ficou triste, ele ficou confiante. Mesmo depois de ter recebido o sinal de que ele ia morrer, ele sabia assim: peraí, eu vou morrer, mas pelo menos vai ser em prol do evangelho. Ele ficou feliz, ele ficou animado, ele ficou esperançoso, porque ele sabia que se ele morresse em prol do evangelho, ele morreria salvo com Jesus. E olha, quando Jesus disse: Pedro, tu és pedra, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, não queria, Jesus não quis dizer que Pedro seria o ministro da igreja. Não! Aqui ele foi chamado para ser o ministro do evangelho, não era para ser o ministro da igreja, não era para ser tipo o representante da igreja, o representante de Jesus na igreja depois que Jesus subisse para o céu. Não, 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 não. Apenas dizendo que Pedro, as suas mensagens, e ele traria várias esperanças para as pessoas, que o Espírito Santo estaria com Pedro em diversos momentos. Quando nós lemos o livro de Atos, percebemos que a sombra de Pedro curava pessoas por onde ele passava. E sabe, eu comentei, inclusive, anteriormente, que depois da ressurreição, Jesus havia citado a Maria Madalena que ele queria os encontrar no mar da Galileia. Que na verdade não era um mar em si, mas tudo bem. Sabe, Maria, às vezes, ela esqueceu dessa situação por um momento, mas depois ela alertou aos outros discípulos para que eles pudessem estar atentos nessa ocasião. Por isso eles foram pescar lá no mar da Galileia e não em outra região. E, na verdade, esse foi o terceiro encontro de Jesus com os seus discípulos. Pois é, parece estranho, mas Jesus havia encontrado com Maria Madalena e algumas mulheres, e já havia encontrado também com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Então Jesus já estava fazendo uma grande reunião de todos os seus discípulos. Podemos ver como Jesus se importava com todas as pessoas. Então, essas foram as curiosidades da semana. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau!